Boa noite. Então a gente vai para a segunda parte da aula sobre polinômios. A gente deu uma aula ontem, né, e hoje vai continuar. Então bora lá para o roteiro. Aqui a gente vai continuar a aula com as relações de Girard, né? Deixa eu só dar uma verificada com o pessoal ao vivo aí se está tudo certo. Tá, ninguém está reclamando, tá tudo certo. Bora lá. Relação de Girard, né? Então as relações entre raízes e coeficientes de uma equação polinomial, elas são conhecidas como relações de Girard. Essa é uma consequência imediata do teorema da decomposição, né? A gente vai dar uma olhada em como funciona isso para as equações de grau 2 e grau 3, né? Mas como o teorema da decomposição vale para polinômios de qualquer grau, né, essas relações também se estendem para polinômios de quaisquer grau, né? Então vamos lá. Vamos considerar um polinômio quadrático, né, que é um ax quadrado mais bx mais c. O a tem que ser diferente de zero, senão ele não é quadrático. E ele vai ter duas raízes, R1 e R2. O teorema da decomposição a gente vai dizer para a gente que ele se fatora em a vezes x menos R1, x menos R2. Né? E se eu efetuar essa conta aqui, né, distribuir o x por cima do x aqui e do R e o R1 também, a gente vai ficar com isso aqui, vai ficar ax quadrado menos a vezes R1 mais R2x mais a vezes R1 R2. Fazendo essa conta aqui, ó, fazendo essa distributividade aqui, ó, aqui e aqui, tá? E a igualdade de polinômios diz pra gente o seguinte: dois polinômios são iguais se cada coeficiente for igual, né? Então o a tem que ser igual ao a, né? O b tem que ser igual a menos a R1 mais R2 e o c tem que ser igual a R1 R2. Então essa igualdade, a igual a nem entra na conta, né? Então essa igualdade vai dizer pra gente que a gente tem que as raízes e os coeficientes têm que satisfazer esta relação aqui, conhecida como relação de Girard. Tá? Como a é diferente de zero, né, eu posso jogar ele para cá. Então fica R1 mais R2 é menos B sobre A, e R1 vezes R2 é C sobre A. Ou seja, para a equação quadrática, esse coeficiente aqui, ó, que acompanha o grau 1, né, ele dividido pelo A é a soma das raízes, né, e o C dividido pelo A é o produto das raízes. Ok? Tá? Então essa é a primeira relação de Girard, ou Girard, se você falar um francês um pouquinho melhor que o meu. Olha o exemplo aqui, ó. Obter um número m, né, e resolver a equação x² menos 6x mais m, sabendo que uma raiz é o dobro da outra. Quer dizer, eu não sei qual é a raiz, quem é a raiz, mas sei que uma é o dobro da outra. E isso é informação suficiente de posse das relações de Girard para a gente conseguir descobrir quem é o m, né, e quem são essas raízes. Então vamos supor que R1 e R2 sejam as raízes. Como uma é o dobro da outra, então R1 é 2R2. Tá? As relações de Girard vai dizer para a gente que R1 mais R2 tem que ser o 6, né, que é o menos B sobre A, o A é 1, tá? E que o produto das raízes, R1 vezes R2, é M. Né? Então, como o R1 é 2R2, eu vou trocar esse R1 por 2R2. Aí vai ficar 2R2 mais R2 tem que ser 6. Tá? Essa aqui é da primeira equação. Ou seja, 3R2 é 6, então R2 é 2. Tá? Então já sei quem é o R2. Se eu sei quem é o R2, eu sei quem é o R1. O R1 é 4. Tá? Então já achei as raízes. Tá? O R2 é 2 e o R1 é 4. Como o m é o produto das raízes, então o m é 8. Tá? Então o conjunto de solução é 2, 4 e o m é 8. Está respondido aqui. Ó. Tá? Eu só precisei saber aqui, né, que uma era o dobro da outra. Vamos considerar agora uma equação de grau 3. Tá? Então uma equação de grau 3 no seu formato geral é esse aqui. Ó, é ax3 mais bx2 mais cx mais d. O teorema da decomposição vai dizer para a gente que esse polinômio se fatora em A, que multiplica x menos R1, x menos R2, x menos R3. Onde o R1, R2 e R3 são as raízes, né, dessa equação polinomial. Então, distribuindo novamente, a gente vai ter essas relações. Agora são três relações. Tá? Que relações que são?
A soma das raízes, novamente, é menos b sobre a. Né? O produto das raízes vai ser menos d sobre a. Só que aí, né, a soma dos produtos de 2 a 2 das raízes, né, R1, R2, R1, R3, R2, R3, vai ser C sobre A. Tá? Então, o que é aqui? São a soma dos produtos 2 a 2. Eu vou pegar duas raízes, somar com o produto das outras duas raízes e somar com o produto das outras duas raízes. Tá? Uma coisa interessante nessas relações de Girard é que se você trocar as raízes de posição, né, esse número não se altera. Quer ver? Vou até falar uma coisa aqui. Ó. Né? Se eu trocar R1 com R2, o R1 mais R2 fica a mesma coisa. Se eu trocar o R1 com R2, o R1 vezes R2 fica a mesma coisa. Tá? Então, se eu trocar qualquer um desses, né, de lugar, trocar de lugar no caso, né? Se eu trocar de lugar, essa soma permanece inalterada. E se eu trocar as raízes de lugar aqui também, permanece inalterada essa soma. Né? Isso é um negócio bem interessante das relações de Girard. Vamos ver como que a gente pode usar a relação de Girard para resolver algum exemplo. Esse exemplo 23 aqui. Ó. Resolver x ao cubo mais x2 menos 8x menos 12, sabendo que uma raiz é dupla. Né? Ou seja, uma raiz dupla, ou seja, tem um fator quadrático na decomposição desse cara. Então vamos lá. Sejam R1, R2, R3 as raízes. Né? Como uma raiz é dupla, a gente vai ter que uma é igual a outra. Então, vamos supor, né, sem perder a generalidade, que R1 é igual a R2. Tá? Então, R1 é igual a R2. Né? Podia ser R1 igual a R3, mas não faz a menor diferença. Né? Porque você tem uma simetria aqui nesse processo. Mas vamos lá. Vamos admitir que R1 fosse igual a R2. Tá? As relações de Girard vão dizer para a gente o seguinte, que R1 mais R2 mais R3 vai ser o menos 1. Né? Por que é o menos 1? Né? Deixa eu ver aqui. Ó. A soma é menos B sobre A. Então é menos o B está aqui. Né? Então aqui, isso aqui é A, B, C, D. Então menos B sobre A fica menos 1. Então aqui é menos 1 sobre 1. Né? Essa soma dupla aqui, ó, soma dos produtos de duas raízes, vai ser C sobre A, então vai ser menos 8 sobre 1, então é menos 8. Né? Professor, Oi, só para mim não me perder aqui rapidinho. pode O falar. senhor colocou que o R1 é igual ao R2 por causa de quê mesmo? Porque ele dá essa informação. Uma raiz você tem uma raiz dupla. Então, por exemplo, se ela fosse tripla ou qualquer coisa, a gente Ah, botava tudo igual. tudo igual. Se ela fosse tripla, então, como é grau 3 e tem que ter 3 raízes, então todas as raízes seriam iguais. Como ele falou que uma raiz é dupla, então duas raízes são iguais. Eu posso supor que é o R1 e o R2. Né? Ok, ok. Tá, sem problema nenhum. Então vamos lá. Aí aqui, então, o produto das três raízes vai Me tira ser. uma dúvida. Pode falar. Agora, desculpa interromper de Não, não novo. está interrompendo. Estamos na aula. Vai lá. E se tivesse um número na frente? Tem como ter algum número envolvido? Tipo, sei lá, 2 dupla, uma raiz 2 dupla ou 3, um número. Um número. Não, aí podia falar, por exemplo, que uma das raízes é o número 2 e ela é dupla. Então você já saberia que uma raiz é 2 e além disso que x menos 2 divide esse polinômio. Se fosse dada essa informação, entendeu? Ok, ok. A informação que é dada é apenas essa, que uma das raízes é dupla. Né? Ou seja, das três raízes que esse polinômio vai ter, necessariamente, né, duas são iguais. E aí eu estou usando essa informação aqui, ó, admitindo que o R1 é igual ao R2. Né? Aí eu achei as relações de Girard e vou colocar essa relação da hipótese na relação de Girard. Né? Como R1 é igual a R2, essa primeira aqui vai ficar 2R1 mais R3 igual a menos 1. R1 vezes R2 vai ficar R1 ao quadrado. Né? R1, R3 fica como está. E R2, R3 vira R1, R3. Então fica R1 ao quadrado mais 2R1, R3 é igual a menos 8. E aqui fica R1 ao quadrado vezes R3 é igual a 12. Né? A primeira equação nos dá uma relação entre R1 e R2.
perdão, e R3. Né? A primeira equação vai dizer que o R3 é menos 1 menos 2R1. E aí eu posso pegar essa relação aqui e substituir na de baixo. Tá? E aí substituindo na segunda equação, então a gente tem uma equação do segundo grau. Tem que fazer essa conta, tá? Você vai pegar esse R3 aqui e vai trocar por isso aqui. E aí vai dar essa equação do segundo grau. Menos 3R1 ao quadrado menos 2R1 mais 8 igual a 0. Então a gente resolve por Bhaskara. Tá? Então usando Bhaskara, né, a gente tem que o R1 é menos 2, ou, né, então o R3, se o R1 for menos 2, o R3 vai ser 3, que tem essa relação, né? Ou o R1 é 4 terços, então o R3 tem que ser menos 11 terços. Mas dessas duas soluções dessa equação, só uma serve. Tá? Só essa primeira vai servir, porque eu tenho mais uma relação para cumprir. Eu tenho que ter que R1 quadrado vezes R3 tem que dar 12. Né? E essa segunda solução não cumpre isso. Tá? Aqui se eu fizer o R1 ao quadrado, vai ficar 16 sobre 9, vezes o R3, que é menos 11 sobre 3, né? Não vai dar 12. Tá? Vai dar um número negativo, inclusive. Tá bom? Então não vai dar 12. Então o conjunto de solução é menos 2, 3. Né? Ou seja, a raiz dupla é o menos 2, né? E o 3 é a outra raiz. Tá? Tudo isso com relações de girar. E aqui a gente vai agora resolver equações P de x igual a 0. A gente já vem resolvendo. A gente resolveu uma de grau 2 e resolveu uma de grau 3. Né? A gente vai resolver agora esse tipo de equação geral, P de x igual a 0. Nem sempre é possível resolver, tá? Mas a gente vai tentar usar tudo que a gente sabe de decomposição para tentar resolver esse tipo de equação. Alguns casos particulares, para dizer bem da verdade, tá bom? Até porque eu falei na aula passada, não existe uma fórmula de solução geral para equações polinomiais, tá? Você tem até grau 4. Passou de grau 4, pode ter equação polinomial que a solução existe, mas eu não sei encontrar ela através dos coeficientes. Bom, bora lá. Vamos fazer aqueles exemplos que ficaram pendurados agora, né? Vamos resolver a equação x ao cubo menos 4x igual a 0. Tá? Essa é uma equação maneira, por quê? Porque eu consigo colocar o x em evidência. Então eu vou ficar com x ao cubo menos 4x igual a 0, sei somente se x que multiplica x quadrado menos 4 é igual a 0. Agora, esse produto igual a 0, né? Isso aqui é um produto. Um produto é igual a 0, né? Nos complexos, só se uma das duas parcelas for 0. Né? Ou essa parcela é 0 ou a outra é 0. Então isso aqui é verdade se só se x igual a 0 ou x ao quadrado menos 4 igual a 0. Agora, x quadrado menos 4 igual a 0, isso aqui é um quadrado, é um quadrado perfeito. Tá? Então eu tenho x igual a 2 ou x igual a menos 2. Ou seja, né, essa equação aqui de grau 3, ela vai ter 3 raízes. 0, 2 e menos 2. Tá? Tudo por decomposição. Tá? Então o conjunto de solução é 0, 2, menos 2. Vamos lá então. 15. Resolver em R, agora tem uma restrição aqui, ó, em R, a equação x ao cubo mais x quadrado menos 4x menos 4 igual a 0. Tá? Então a gente tem que x ao cubo mais x quadrado menos 4x menos 4 é igual a 0. Então a gente tem uma certa simetria aqui, né? A outra eu consegui colocar o x em evidência, mas aqui eu vejo uma simetria, né, que está ocorrendo. Né? Então a gente pode colocar aqui, ó, observar que é a mesma coisa que x ao quadrado que multiplica x mais 1, menos 4 que multiplica x mais 1. Tá? X ao quadrado, né, que multiplica x mais 1, tá vendo aqui, ó? Botar o x ao quadrado em evidência, e aqui eu boto o menos 4 em evidência. Aí o gato vem atacar minha água aqui, não vai embora.
Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Ele vai aparecer aqui. Ele tá aqui, ó. Vai pisar no meu teclado. Só um momentinho para eu sumir com o gato daqui. Ó, aqui o gato. Não pode ver uma água em cima da mesa. E adora ficar sentado em cima do teclado. Bora lá. Aqui. Deixa eu ver como é que tá a gravação. Tá certo. Então tá. Então eu botei o x ao quadrado em evidência e botei o menos 4 em evidência. E aí a gente ficou com isso aqui, ó. Ficou x quadrado que multiplica x mais 1, menos 4 que multiplica x mais 1. Então eu posso colocar o x quadrado menos 4 em evidência também. E aí escrever então essa equação como um produto. X mais 1, x quadrado menos 4 igual a zero. Então esse produto vai ser zero, né? Se e somente se ou x mais 1 é igual a zero ou x quadrado menos 4 é igual a zero. Então x mais 1 é igual a zero, que é equivalente a dizer que o x é igual a menos 1, ou x quadrado menos 4, que também é um quadrado perfeito aqui, né? Você tem aqui x igual a 2 ou x igual a menos 2, para cumprir essa condição aqui. Tá? Aqui você também pode escrever como sendo, né, x menos 2, x mais 2 igual a zero. Né? Ou seja, x igual a 2 ou x igual a menos 2. Então, com isso a gente já consegue encontrar todas as raízes. Né? São 3 raízes reais. O menos 1 está aqui, o 2 está aqui e o menos 2. Tá? Um outro exemplo aqui para a gente achar por fatoração, né, em decomposição. 2x à quinta menos 2x igual a zero. Né? Então aqui a gente pode colocar o 2x em evidência. Vai ficar com 2x que multiplica x à quarta menos 1 igual a zero. Então você tem essa fatoração aqui, ó, 2x, tá? E o x à quarta menos 1, eu posso enxergar como esse quadrado perfeito aqui, x quadrado ao quadrado menos 1, que vai ficar, deixa eu ver se está saindo na gravação, tá? Que vai ficar x quadrado menos 1, x quadrado mais 1, que é o que eu fiz aqui, ó, quando eu passei para baixo. Então, esse produto aqui vai ser zero se somente se um dos fatores for zero. Então, se o primeiro fator for zero, né, 2x igual a zero, só acontece se o x for zero. Achei uma raiz. X quadrado menos 1 igual a zero, isso só acontece, né, porque isso aqui vai ser x menos 1, x mais 1, se x igual a 1 ou x igual a menos 1. E x quadrado mais 1, para ele ser igual a zero, aqui é só números complexos mesmo. Só se o x for igual a i ou igual a menos i. Tá? Então, como ele pediu para resolver em R, tá? Então eu só vou ter 3 raízes, porque é uma equação de grau 5. Ela, na verdade, tem 5 raízes. Só que dessas 5 raízes, 2 são complexas, ele só quer as raízes reais. Então eu vou ficar com menos 1, 0 e 1, conjunto de solução. Tá? Então é 0, 1 e menos 1. 17. Qual é o conjunto de solução da equação x menos 1 ao quadrado, x mais 2 ao cubo igual a 0? Né? Então aqui a gente já está vendo, né, que ela já veio na forma do produto. Diferente das demais, as demais eu colocava num produto. Então eu tenho x menos 1 ao quadrado, x mais 2 ao cubo igual a 0. Né? Isso aqui só vai ser 0 se um dos fatores for 0. Tá? Então x menos 1 ao quadrado igual a 0, se só se o x for 1. X mais 2 ao cubo igual a 0, se só se o x for menos 2. Né? Então o conjunto de solução é apenas 1 e menos 2. Repara então que nesse polinômio a raiz 1 tem multiplicidade 2, tá? E a raiz menos 2 tem multiplicidade 3. Se você fizer essa conta, você vai ter um polinômio de grau 5, tá? Então ele tem que ter 5 raízes. Tá? Só que o 1 é raiz 2 vezes, então ele conta dobrado, e o menos 2 é raiz 3 vezes, então ele conta triplicado. Ou seja, essas são as 5 raízes. Tá? Isso que é a multiplicidade. Exemplo 24. Resolver a equação 2x ao cubo menos 9x2 mais 13x menos 6, sabendo que 1 é uma de suas raízes. Bom, se o 1 é uma raiz, a gente já sabe que o fator x menos 1 aparece na decomposição desse polinômio. Então eu escrevi isso aqui, ó,
Então, 2x3 menos 9x2 mais 13x menos 6 é x menos 1 que multiplica alguém, né? Algum outro polinômio que é de x. Então, vamos dividir esse cara por x menos 1 para encontrar quem é esse quociente aqui, tá? Isso aqui é uma divisão, tá vendo? Isso aqui, o que eu escrevi aqui, estou dizendo que eu dividi esse polinômio por x menos 1. Então vamos dividir. Usando o Breuer-Ruffini, porque é um termo linear. Então a gente põe o oposto aqui, baixa o 2. Né? Aí começa, 2 vezes 1 é 2, com menos 9, menos 7. Menos 7 vezes 1 é menos 7, com 13, 6. 6 vezes 1 é 6, com menos 6 é 0. Então o quociente, né, vai ser 6 menos 7x mais 2x2. Tá? Então aqui tem o quociente. O quociente é uma equação quadrática, eu posso usar Bhaskara para resolver ele. Tá? Então, Q de x igual a 0, né? Então a solução é x igual a 1, se não for x igual a 1, são as raízes de Q de x, as outras componentes. Então as raízes de Q de x eu acho por Bhaskara. Né? Q de x igual a 0, se somente se isso aqui for igual a 0, aí usando Bhaskara você tem x igual a 2 ou x igual a 3 meios. E aí o conjunto de solução fica 1, 2, 3 meios. Ok? Vamos para o exemplo 25 aqui. Resolver a equação x à quarta menos 2x3 mais 5x2 menos 8x mais 4 igual a 0. Sabendo que 1 é raiz dupla, ou seja, o fator x menos 1 aparece ao quadrado na decomposição. Né? Então, se x menos 1 ao quadrado é um fator, a gente tem que esse polinômio que eu acabei de falar, ele é x menos 1 ao quadrado, q de x. E esse q de x aqui, ó, é o quociente, né, da divisão dupla desse cara por x menos 1. Então, a gente vai usar o Breuer-Ruffini duas vezes para achar esse q de x aqui. Ó, tá? Então, vamos usar o Breuer-Ruffini duas vezes. Então, o oposto do menos 1 é o 1. Vamos botar os coeficientes do polinômio aqui. Tá? Deu algum problema aqui, né? Tem algum erro aqui, na verdade. Porque esses coeficientes estão errados. Professor, Oi. nesse método de Ruffini, se é subtração ou adição não tem problema, né? Dá para usar normal. Aqui nesse x mais 1 ou x menos 1, dá no mesmo? Ou só Não, vale não. para... Você tem que usar o inverso desse cara. Se o teu fator Não, é... não sei Ah, do que eu tá. tô falando. Se o teu É fator é... porque eu tenho uma questão que eu vou Isso. fazer o inverso disso, entendeu? Aí eu quero saber se dá para usar o mesmo método que você está explicando O agora. teu é x mais 1. Aí tu vai botar menos 1 Isso, aqui. é. Tá certo. É isso mesmo, é isso mesmo. Agora aqui tem um equívoco. Eu vou até fazer essa conta aqui, ó. Porque faltou um aqui, tá vendo? Tá vendo? Tá errado aqui, esse coisa tá errado. Vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho. Então vou fazer o Breuer-Ruffini certinho aqui, ó. Então é o oposto, 1, faz o traço e põe o polinômio. 1 menos 2, 5 menos 8 e 4. Tá? Aí o primeiro abaixa, 1. 1 vezes 1 é 1, com menos 2, menos 1. Menos 1 vezes 1 é menos 1, com 5, menos 4. Perdão, 4. Né? Menos 1 mais 5, 4. 4 vezes 1 é 4. Com o menos 8 é menos 4. Menos 4 vezes 1 é menos 4, com 4, 0. Tá? Então aqui está o quociente. Tá? Vamos fazer mais uma divisão aqui, ó, por x menos 1. Eu vou trocar de cor para ficar mais didático. Então aqui eu vou botar um verdinho. Vou fazer essa divisão em verde. Então abaixo 1, tá? Aí fica 1 vezes 1 é 1, com o menos 1, 0. 0 vezes 1 é 0, com o mais 4 é 4. 4 vezes 1 é 4, com menos 4 é 0. Tá? Então ficou como? Né? O quociente ficou, o Q de x ficou 4 mais 0x
mais x quadrado. Tá aqui, ó. Bateu com o cara aqui que estava aqui, né? Então, o que que é? Esse polinômio é x menos 1 ao quadrado vezes o q de x. O q de x é x à quarta mais 4, né? Então, aqui eu tenho uma raiz dupla. Já encontrei duas das 4 raízes que esse cara tem, tá? O 1 é uma raiz dupla. Então, eu vou encontrar as outras duas através do q de x igual a zero. Q de x igual a zero, 6 somente c, x ao quadrado mais 4 igual a zero. 6 somente c, x igual a 2i ou x igual a menos 2i. Tá? Então, o conjunto de solução vai ser 1, 2i, tá? E menos 2i. Tá? Ah, professor, mas não eram 5 raízes? Né? Porque 5 não, 4 raízes, porque o polinômio é de grau 4? Sim, mas essa raiz 1 aqui tem multiplicidade de 2. Ela conta duas vezes, ela. Tá? Então, serão as 4 raízes. É 1, 1, 2i menos 2i. Show! Tá? Então, a gente usa a decomposição para resolver vários probleminhas envolvendo polinômios, para encontrar as raízes. Tá? Só que a gente tem que dar sorte. Tá? A bem da verdade é essa. A gente tem que dar sorte para poder usar ou uma informação a mais. Né? Aqui, ó, tem uma informação que uma é raiz Professor, dupla. Pode falar. deixa eu ver se eu entendi então. A gente vai pegar e vai fazer a relação de Ruffini e aí depois vai calcular essa equação de segundo grau para achar as raízes. Aí é só isso? Só isso só. Porque ó, o que ele falou para você, o 1 é raiz dupla. Ou seja, quando ele fala que 1 raiz dupla, ele está falando que x menos 1 ao quadrado divide esse polinômio. Eu poderia também, não sei quem está perguntando, né, fazer x menos 1 ao quadrado, que é quanto? É, Rebeca. É quem? Rebeca. Rebeca. Ah, eu cocei para falar Rebeca. Você poderia usar o método, você poderia ir direto no método da chave, né, e dividir x à quarta menos 2x mais 5x quadrado menos 8x mais 4 por x quadrado menos 2x mais 1, que é x menos 1 ao quadrado. Tá? Você pega o método da chave e divide direto. Você já vai achar esse q aqui. Ó. Como eu não quis fazer, achei mais fácil fazer duas vezes o Breuer-Ruffini, que é um algoritmo mais rápido. Né? E aí então usei duas vezes. Dividir por x menos 1 e dividir por x menos 1 de novo. Né? É como se eu estivesse fatorando esse x à quarta aqui por x menos 1 vezes x menos 1 vezes um q de x. Então usei Breuer-Ruffini duas vezes aqui para encontrar os quocientes. Né? O quociente, no caso, que era o que estava faltando. Mas exatamente isso que você falou, Rebeca. Né? Só que aqui... No meu Ah, exercício, eu tenho ali que a minha raiz é menos um é raiz tripla. Aí, no caso, vai ficar x mais um elevado ao trio, ao elevado a 3. cubo, isso. Vezes um q de x. Aí você pode expandir esse cubo e fazer o método da chave, ou você pode usar Breuer-Ruffini três vezes para achar esse q aqui. Ruffini é mais fácil, eu vou ficar com ele. Pode ficar com ele, tá? Você vai usar três vezes, vai ter uma linha a mais na tua solução, tá bom? Ok. Então, ok, vamos lá para as raízes complexas, então. A gente tem um teorema bem legal para raízes complexas, tá? O teorema que a gente vai falar agora só vale, eu falei ontem, para coeficientes reais, hein? Tá? Esse teorema fala o seguinte: se um número complexo, a mais bi, número complexo mesmo, b diferente de zero, né? Não é um real disfarçado de complexo, é raiz de uma equação polinomial de coeficientes reais, então o conjugado também é raiz dessa equação. Então, para polinômios com coeficientes reais, se ele tem uma raiz complexa, o conjugado também é raiz. Olha que nosso exemplo ilustra essa situação. Né? A gente encontrou aqui, ó, 2i é uma raiz complexa. Qual é o conjugado dela? É trocar o sinal da parte imaginária, que é menos 2i. Então, o polinômio tem coeficientes todos reais. Ó. 1, menos 2, 5, 8, 4. Então, se uma raiz complexa aparece, o conjugado dela também necessariamente aparece. Então, não foi uma coincidência que 2i apareceu e o menos 2i também. Sempre que aparecer uma raiz complexa num polinômio de coeficiente real, o seu conjugado
é automaticamente uma raiz. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Resolver a equação x ao cubo menos 2x mais x menos 2 igual a zero. Sabendo que i é uma das raízes. Né? Então aqui, ó, eu tenho várias formas de resolver isso aqui. Tá? Uma delas é usar isso, né? I é uma das raízes. Aí eu vou dividir esse cara por x menos i. Tá? Dá até para usar Breuer-Ruffini, sem problema nenhum, né? Se eu quisesse. E aí vou achar uma equação quadrática como quociente, né? E aí eu resolvo essa equação quadrática por Bhaskara. Mas não é a melhor solução. Tá? Uma outra solução que também é interessante é, sabendo que é um polinômio com coeficientes reais, né? Eu posso já sei que se o i é uma raiz, o menos i também é raiz, que é o conjugado. Né? O que eu posso fazer é encontrar a raiz que está faltando, dividindo esse polinômio por x mais i, x menos i. Tá? Aí, porque esse polinômio se fatora como? Ele se fatora por x mais i, x menos i e mais um fator linear, tipo um x menos a. Tá? Aí eu acho esse a desse jeito. Eu faço essa conta e divido pelo método da chave. Né? Mas, né, é mais fácil que ainda eu usar as relações de Girard. Tá? Porque eu já conheço duas raízes. Né? Então, eu conheço a soma das três raízes. Né? Olha o que eu tenho aqui. Ó. No termo da decomposição, a gente tem que x menos i, x mais i, x menos r é igual a zero. Então, das relações de Girard, né, o que a gente tem? A gente tem que a soma das três raízes vai ser menos esse coeficiente sobre esse. Tá? Então, é menos 2... É isso? Não. Menos esse sobre esse, tá certo? Então, é menos 2 sobre 1. Então, i menos i mais r é menos 2 sobre 1, ou seja, o r é igual a 2. Logo, o conjunto de solução é i menos i 2. Quer dizer, aqui eu usei o teorema, né? Não era necessário usar o teorema até. Né? Eu podia até dividir e achar por Bhaskara. Mas com o teorema acima ficou bem mais fácil fazer. Tá? Então, sempre que eu tiver um polinômio com coeficientes reais e eu souber da existência de uma raiz complexa, o conjugado também é. Quer dizer, em coeficientes reais, raízes complexas ocorrem aos pares. Tá? A gente tem também alguma ideia, né, alguma coisa também em cima das raízes racionais. Tá? O teorema que segue é válido somente para equações com coeficientes inteiros. Espera aí que eu estou gravando aqui, gravou. Coeficientes inteiros. Tá? Se um número racional P sobre Q, né, P e Q primos entre si, é raiz de uma equação polinomial, desse formato aqui, com coeficientes inteiros, né, então necessariamente o P divide o a zero, tá, e o Q divide o a n. Tá? Então, se eu tenho uma fração que é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros, então o numerador divide o termo independente, tá? E o denominador divide o coeficiente líder. Tá? Na formação do conjunto das possíveis raízes racionais, a gente vai estabelecer aqui como se fosse uma convenção. Né? Vai deixar o sinal da fração com o P. Tá? O sinal vai ficar com o P e o Q vai ser sempre positivo. Senão eu acabo fazendo um serviço dobrado. Né? Tipo, eu considero o P positivo e o Q negativo. Aí depois o P negativo e o Q positivo é a mesma coisa. Né? Então vamos deixar quem manda no sinal é o numerador. Tá? Essa é a observação que a gente faz aqui. Aí um exemplo de como que a gente pode usar isso. Obter, caso existam, as raízes racionais da equação 2x ao cubo menos x quadrado mais 2x menos 1. Então a gente sabe o que aqui? Ó? A gente sabe, aqui o A3 é 2, né? E o A0 é menos 1. Então a gente sabe que se existe uma raiz racional,
O P é um divisor de menos 1, né? Então o P é mais ou menos 1, tá? E o Q é um divisor positivo do 2, né? Então o Q pode ser 1 ou 2. Tá? Então eu tenho 4 possibilidades. E aí a gente, 4 possibilidades. É o 1, né? O menos 1, o meio e o menos meio. E aí agora com 4 possibilidades a gente testa. A gente testa diretamente no polinômio. Então testando, né? P de 1 é 2, P de meio é 0, P de menos 1 é menos 6 e P de menos meio 5 meios. A gente acabou de achar. Ele tem sim uma raiz racional que é meio. Está aqui. Ó. Tá? Apenas esse. Né? Todos esses 4, né, eles satisfazem as condições de ser uma raiz racional. Pode acontecer do quê? Pode acontecer de nenhum deles ser uma raiz. Entendeu? Isso quer dizer então que esse polinômio que você está investigando não tem raízes racionais. Só isso. Ó. Nada de grave. Tá? Aqui no caso, ele só tem uma raiz racional. Como ele é um polinômio de grau 3, ele tem que ter 3 raízes. Tá? Uma delas é racional e as outras 2 não são. Tá? E não foram detectadas por esse teorema aqui. E aí, finalmente, teoremas para raízes reais. Tá? Mas esse teorema de raízes reais é um teorema devido a Bolzano, que é o seguinte. Dada uma equação polinomial, com coeficientes reais e um intervalo fechado, né? Se o polinômio, né, muda de sinal nesse intervalo, tá? Isso significa que existe um número ímpar de raízes. Se P de A vezes P de B é menor que zero, né, isso quer dizer que o P de A e o P de B têm sinais opostos. Tá? Ele não pode ser ambos positivos e ambos negativos. Tá? Tem sinais opostos. Isso quer dizer o quê? Vou fazer um gráfico. Né? Esse termo de Bolzano ele tá tentando enxergar o polinômio como uma função. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ah, tá. Acho que dá para fazer aqui nesse cantinho aqui. Ó. Deixa eu botar aqui uma função que vai me ajudar. Então vou botar aqui, por exemplo, eu tenho um intervalo AB aqui. Ó. A, B. Então digamos que o polinômio troca de sinal, ou seja, o P de A é um valor positivo e o P de B é um valor negativo. Né? O teorema de Bolzano leva em consideração, né, uma coisa que vocês vão ver em cálculo, né, que o polinômio é uma função cujo gráfico, né, eu vou desenhando ele sem tirar o lápis, né, do papel. Ou seja, eu vou sair daqui, de cima, tá bom? E vou chegar até aqui embaixo. Então o que o teorema de Bolzano está falando? Se eu vou sair daqui e vou chegar aqui sem tirar a caneta do papel, né, eu necessariamente tenho que atravessar pelo menos uma vez o eixo. Então, por exemplo, eu posso fazer isso. Ou seja, acabei de achar uma raiz. Né? Mas o teorema de Bolzano não fala isso, que tem uma raiz. Fala que tem um número ímpar de raízes. Ah, por que ele fala que tem um número ímpar de raízes? Eu vou explicar para você por que ele fala isso. Porque o que acontece? O polinômio ele pode fazer isso. Eu desço, aí enganei o bobo na casca do ovo, eu subo de volta. Né? Só que eu não vou ter saída. Eu vou ter que, no final das contas, quando eu chegar em B, eu vou ter que chegar nesse lugar aqui. Então, mesmo que eu enganei o bobo na casca do ovo, eu vou ter que voltar para cá. Né? Então, o que aconteceu? No meu primeiro exemplo, tinha uma raiz. Nesse meu segundo exemplo, eu desci, mas aí voltei tentando enganar. Só que eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar em algum momento. Então, deu o número 3. Então, aqui o que acontece? Se né, os sinais são opostos, né, necessariamente eu tenho que cruzar o eixo x. E toda vez que eu cruzo o eixo x com o gráfico de um polinômio, eu produzo uma raiz. Aqui é um ponto onde o polinômio é zero. Né? Então, se eles têm sinais opostos, né, o que vai acontecer? Eu garanto para você que tem um número ímpar de raízes entre A e B. Pelo menos uma, mas pode ser 3, pode ser 6, pode ser 9. Tem um número ímpar de raízes ali dentro.
tá? É porque o gráfico de um polinômio é uma linha que... Professor, Pode falar. isso acontece nessa questão aí do bolzano? Essa é só nas raízes reais ou a gente vem em algum outro lugar? Só em raízes reais, né? Vai ver em cálculo, né? Por causa que essa propriedade aqui é muito explorada em cálculo, né? Chama continuidade, né? Então, assim, você argumenta isso, o teorema do Bolzano, ele dá esse resultado por quê? Porque ele mostra que o polinômio tem um gráfico que você não tem salto, né? Não tem salto nem estoura, assim, ele é realmente contínuo. Então, se você tem um valor no A positivo e um valor no B negativo, o seu gráfico, né, o gráfico do teu polinômio, ele vai ter que atravessar o eixo. E vai ter que atravessar o eixo do x numa quantidade ímpar de vezes. Porque sempre que ele descer e voltar de volta, ele vai ter que em algum momento descer. Ou ao contrário, né? Ou ao contrário. Pode acontecer do que? Pode acontecer de você, no A, ele ser negativo, né? E no B, ele ser positivo. Tem o roxinho aqui. Mas de qualquer forma, né, você sabe que o gráfico do teu polinômio ele vai sair daqui e chegar aqui. Ou seja, ele vai atravessar no mínimo uma vez o eixo do x. Né? Ele pode até dar uma sambada, vai e volta, mas esse vai e volta, vai dar um número ímpar de vezes. Tá? Então é garantido que se ele troca de sinal no intervalo, nesse intervalo você tem um número ímpar de raízes. E se ele não troca de sinal no intervalo, ou seja, deixa eu fazer um outro desenho. Né? Se ele não troca de sinal no intervalo, onde é que eu vou achar um lugar para fazer um desenho aqui? Aqui, ó. Eu acho que nem gravou meu desenho da ponta, até gravou. Ali, então espaço bom. Deixa eu ir lá. Aqui, né? Ou seja, né? Eu vou botar aqui, ó. Se no intervalo AB, vou fazer um intervalo AB aqui, ó. A, B. O teu polinômio tem os dois valores acima ou os dois valores abaixo, né? Caso ele tenha alguma raiz, né? Caso ele ouse atravessar aqui para baixo, ele vai ter que subir de volta. Né? Ou seja, ele tem um número par de raízes. Esse número par engloba nenhuma raiz, tá bom? Esse número par engloba nenhuma raiz. O zero é par. Né? Então, se eles têm o mesmo sinal, ou para cima ou para baixo, o que você sabe? Você sabe que ele pode não ter nenhuma raiz, ele pode ficar todo aqui embaixo, mas se ele se aventurar e produzir uma raiz nesse intervalo, ele vai ter que produzir outra, porque ele vai ter que voltar para onde ele estava. Tá? Então é isso que o teorema de Bolzano fala. Né? Então, se o teu polinômio troca de sinal no intervalo, você tem uma quantidade ímpar de raízes. E se ele não troca de sinal no intervalo, ele tem uma quantidade par de raízes e podendo ser nenhuma. Tá? Esse par admite o zero. Engraçado, né? Existe um número par de raízes, mas o zero é um número par de raízes. Não vai ter raiz naquele intervalo. Vamos ver um exemplo aqui, o 28. Quantas raízes reais a equação 3x ao cubo menos 8x igual a zero pode apresentar no intervalo 1, 3? Então eu não estou procurando todas as raízes, eu estou procurando as raízes que estão no intervalo 1, 3. Então eu vou calcular o P de 1. Né? O P de 1 é 3 vezes 1 ao cubo menos 8 vezes 1, que dá menos 5. Tá? E o P de 3 é 57. Então ele troca de sinal. Tá? Ele troca de sinal nesse intervalo. Quantas ele pode apresentar? Bom, a gente sabe o que? A gente sabe que ele tem 3 raízes. Tá? Então, no intervalo 1, 3, hipoteticamente, ele pode apresentar uma ou 3 raízes. Né? Mas eu vou ser taxativo em dizer que ele apresenta só uma raiz. Tá? Por quê? Porque eu já vi aqui que uma das raízes é x igual a zero. Se eu botar em evidência aqui, eu fico com x que multiplica 3x² menos 8. Uma das raízes é igual a zero.
tá? Então nesse intervalo ele só vai apresentar uma raiz, tá? Porque ou ele apresenta uma ou apresenta três, tá? Três não pode ser, porque uma raiz já está fora, então é só uma, né? Então, ó, logo sendo P de 1, P de 3 menor que zero e P de x de grau 3, a equação pode apresentar uma ou três raízes no intervalo. Eu fui até além, eu já disse que só vai apresentar uma raiz nesse intervalo, tá? Porque a outra já está fora, né? Ok, pessoas, deixa eu ver que eu acho que acabou o roteiro. Ah não, tem exemplo 29, então vamos fazer mais um então. Quantas raízes reais a equação x ao cubo menos x mais 1 pode apresentar no intervalo menos 1, 2? Então vamos dar uma olhada. Vamos fazer P de menos 1, deu 1, e P de 2 deu 7. Né? Então, deu positivo. Isso quer dizer que existe uma quantidade par de raízes aqui dentro, podendo ser zero. Né? E é uma equação cúbica, então tem três raízes. Tá? Então o que acontece? Nesse intervalo, esse polinômio tem zero ou duas raízes. Tá? É isso que eu consigo de informação no teorema do Bolzano. Tá? Sendo P de x de grau 3, segue que a equação pode apresentar duas ou nenhuma raiz real entre menos 1 e 2. Tá? Então, o teorema de Bolzano ele dá uma ideia, né, de que se existe raiz real em algum intervalo. Tá? Essa aqui é o lance do teorema de Bolzano. Ok? E aí a gente consegue, então, agora encerrar o roteiro. Deixa eu atender, então, algumas dúvidas que me foram lançadas lá no começo. Do Caio Henrique eu já tirei. Aí a Tamires está me perguntando, professor, o que seria unicidade do resto da divisão? Tá. O Tamires, unicidade do resto da divisão, tomara que você esteja aí, na verdade é do resto e do quociente. Né? Quando a gente divide o A de x por B de x, né, a gente obtém um quociente, né, e um resto, que satisfazem algumas condições. Né? As condições são essas aqui. Ó. Você escreve o A de x como sendo B de x, Q de x mais R. Né? O grau do R é menor que o grau do B, ou o R é zero. Né? A unicidade significa o seguinte: só tem um quociente e só tem um resto. Você não tem dois quocientes e dois restos. Essa que é a unicidade. Esse par Q de x, quociente e resto, esse par é único. Tá? Porque quando você estabelece esse processo, né, o que é dividir o A de x pelo B de x? É obter um polinômio Q e um polinômio R, né, obter polinômio Q e polinômio R, com essas condições. O A é BQ mais R e o grau de R é menor que o grau de B. Ou o R é igual a zero. Né? Quando eu falo isso, nada me garante que eu não possa ter vários pares que cumprem essa condição. Tipo, um outro, né, de repente eu vou dividir, né, eu divido. Aí eu acho aqui um BQ mais R. Aí você divide. Aí você acha um BT mais S. Né? E aí, ok. Né? Show, tá tudo bem. Cada um dividiu pelo seu método e cada um obteve o seu quociente e o seu resto. Só que a teoria diz que isso não ocorre. Tá? Eles são únicos. Se eu divido e acho Q e R e você divide e acha T e S, é porque o T é igual a Q e o R é igual a S. Né? E existem livros, né, de álgebra um pouquinho mais avançada, não é para vocês, onde a gente prova isso. A gente prova a unicidade do resto e do quociente. Existem situações onde você prova. Eu dei uma vez uma disciplina chamada Teoria de Números,
onde a gente provava que o quociente e o resto de inteiros eram únicos. Porque isso é verdade também para os inteiros. Né? A gente aprende na escola a dividir e aceita essa unicidade, porque foi a tia que falou que é único mesmo. E o processo que a gente usa é um processo que termina, né? E a gente sempre acha o quociente e o resto. E é um só. Se eu faço isso, se o Zezinho faz isso, se a Mariazinha faz isso, né? Vai sempre achar o mesmo quociente e o mesmo resto. Tá? Mas em nenhum momento há a garantia dessa unicidade. Né? Esse é um negócio que, se você pensar um pouco, deveria ser demonstrado. É claro que você não vai fazer isso para as crianças, né? Mas quando você chega num nível de rigor, né, mais no ensino superior, você para pensar e fala assim, é verdade, eu aceitei que eles são únicos, né? Mas precisaria provar. Tá? E no ensino superior, num curso de teoria de números, às vezes a gente faz isso, às vezes a gente prova. Né? Tá? Professor, Pode falar. então, nessa questão aí, então como é que eu provaria isso? Que, se não me engano, é 8B. Só para pelo menos uma luz para eu tentar Ah, é começar. 8B, tá aqui para fazer? Eu achei que não tava. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deve ter uma dica, 8B. Ah, não, é demonstrar a unicidade do resto da divisão por x menos a. Não é geral, Sim. é por x menos a. Não, é porque primeiramente eu não sabia nem o que era a unicidade do resto da divisão. Agora falta só saber como é que eu provo isso daí. Ah, tá. Não, eu tava achando que, caraca, pedir pra esses caras fazer isso, meu Deus, eu tô com maldade no coração. Não, é por x menos a. Vou tentar te dar uma dica sem estragar muito a questão, tá? Tá. O que acontece quando você divide por x menos a? Então você vai escrever, tá, o p de x como sendo um x menos a vezes um q de x mais um r de x. O que acontece com esse r de x aqui? Né? Ele Esse vai r de ser x, zero. o r de x é zero, Certo. ou o grau dele é menor que o grau de x menos a. Quanto que é o grau de x menos a? É um. É 1. Ok. Então, ele é um cara que é igual a zero, tá ok? Ou Uhum. o grau dele é zero, tá? Polinômio de grau zero é constante. Sim. Constante não nula. Então, ó, a única possibilidade que você tem para esse resto é ele ser um número, Uhum. tá? Aí você tem que provar que esse número é único, né? Tá. A minha dica é o seguinte, vou estragar o exercício. Essa igualdade aqui é válida para qualquer x, né? Faz a conta para p de a. Tá, aí, assim, o resto eu sei que vai dar zero. Porque O é x resto não, o menos resto a. não necessariamente dá zero. Ué, mas é porque tá falando que o P de A é igual a zero. Então eu Não, não. desconsidero isso? O item A. Se p de a é igual a zero, então x é divisível. Ah, tá, então tranquilo. Tá, vou Aqui é tentar outra então. coisa, demonstrar a unicidade do resto da divisão por x menos a. Essa divisão tem resto único. Tá, beleza. Então eu vou tentar. Quarta-feira que vem eu volto se não Tá, der. a ideia é essa, divide, Beleza. e aí você já sabe que esse R é um número. Aí eu estou pedindo para você calcular P de A, Tá, tranquilo. Tá, vou tá? tentar. Vamos ver. Ok, Obrigada, vamos ver. professor. Nada, eu acho que então, deixa eu ver, eu acho que eu podia de repente parar a gravação, deixa eu ver. É isso, acho que eu vou parar mesmo. E aí a gente vai tirando as dúvidas, ou não, acho que é ruim, né? É ruim isso, acho que é bom continuar gravando para tirar dúvidas nesse tempo que a gente tem. Eu vou continuar com a Sim, sim. gravação, deixa eu ver o que a gente tem aqui no chats. Professor, dá uma luz na 6. Espero dar uma luz e não estragar o exercício. 6. Determinar os reais P e Q de modo que
x à quarta menos 1 seja divisível por x ao quadrado mais px mais q. Ai, cara, eu acho que é método da chave, né, cara? Literal, assim. Né? Porque... E aí você vai... Porque que vai... Né, o que vai acontecer? Eu acho que é método da chave mesmo. Porque você vai ter... Ou então, peraí. Ah, não, acho que o método da chave não é muito inteligente, não. Não, pode ser, o método da chave pode ser uma saída. Você vai pegar, né, x à quarta menos 1 e vai dividir por x quadrado mais px mais q. Né? Aí você provavelmente vai encontrar um quociente aqui, né? Aqui vai ter um polinômio de grau 2, aqui, né? E vai encontrar um resto que vai depender de p e q. Né? Você vai ter que forçar esse resto ser zero, né? Porque você quer que ele seja divisível por esse cara, né? Então o resto tem que ser zero. Deixa eu ver se eu consigo dividir literal, né? Então eu tenho aqui x à quarta menos 1, x quadrado mais px mais q. Então vamos botar o x aqui ao quadrado, né? Aí aqui ficou x à quarta mais px3 mais qx2. Aí cortou esse com esse, ficou menos px3 menos qx2. Deixa eu ver aqui se consigo fazer essa conta. Menos é aqui 3qx2 menos 1. Esse cara desceu aqui. Então aqui eu tenho que colocar menos p. Então aqui eu vou colocar menos p. E aí multiplicando aqui fica menos px2, fica menos p quadrado x menos pq, tá? Aí fica como? Cortou esse com esse, menos, né? Então aqui vai ficar mais. Então ficou o que aqui que ficou aqui? Ficou p menos... não, peraí, tem uma coisa errada aqui. Não, perdão, eu cometi um equívoco aqui, ó, nessa divisão. Aí, vamos voltar aqui. Aqui ficou px3 é menos px3 menos qx2 menos 1. Aí aqui eu tenho que botar px quadrado. Não, px quadrado não, é px. Porque aí quando eu multiplicar aqui, fica menos px ao cubo. Então fica menos px ao cubo menos p quadrado x quadrado, e menos pqx, Aí fazendo a conta aqui, esse corta com esse, aqui vai ficar com o sinal de mais. Então fica q mais, menos q mais p2 x2. Aqui fica menos pqx menos 1. Aí tem mais um fator aqui, que eu acho que vai ser o menos... Então, mais menos q mais p2, só isso. Aí multiplica, vai cortar. Tá? Aí vai dar uma conta lascada aqui, mas você vai ser as relações aqui, ó. A ideia é essa. O último fator é esse aqui, é menos q mais p2. Aí você vai multiplicar e vai subtrair aqui. E aí vai dar um polinômio aqui, ó, de grau 1, tá? Que tem que ser zero. Então, você vai ter um par de relações entre p e q, aqui, né? Para você ficar com o resto zero. Tá bom? Essa que é a, entre aspas, dica que eu dou. Tá? Peraí, essa é a 6. Aí tem o 12, por favor, também. Deixa eu ir lá na 12. Peraí.
E eu acho que eu parei não, estou apresentando. Vamos lá na 12. 12. Determinar o polinômio de terceiro grau que se anula em x igual a 1 e que dividido por x mais 1, x menos 2, x mais 2 dá restos iguais a 6. Tá, você vai ter que montar um sistema, tá? Aqui é sistema mesmo. Por quê? Porque você vai começar com um troço assim, né? Você vai começar com terceiro grau, então é a x ao cubo mais bx 2 mais cx mais d, né, igual a zero. Ah, tá. Não, esse é o polinômio, nem colocar igual a zero. Aí ele se anula em x igual a 1. Então, como ele se anula em x igual a 1, isso quer dizer que a mais b mais c mais d é zero. Né? Só substituir o x por 1 aqui. E aí quando divide por x mais 1, dá resto 6. Né? Então, o que esse bicho é? Esse bicho é x mais 1, alguma coisa, que você dá para tentar achar alguma relação. Né? O quociente vai ser alguma relação entre A, B, C, D. Alguma coisa, aqui um quociente mais 6, então você vai ter que achar esse quociente dividindo esse camarada por x mais 1. Aí divide por x menos 2, vai achar um outro quociente, que é uma outra relação, e por aí vai. Né? Você vai ter que achar aqui relações para resolver esse sistema. Será que esse é o caminho mais rápido para isso? Espera aí, ó, dividindo... Pô, eu já sei que a soma é zero, aí dividindo por x mais 1, x menos 2 e x mais 2. Dá restos iguais a 6. Eu acho que é por aí, cara. Se eu dividir ele por x mais 1, eu tenho uma relação aqui, eu tenho um Q. Né? Eu acho que esse é o caminho, a luz é essa, cara. Tentar achar A, B, C, D através dessas divisões. Né? E aí esse é o polinômio. Aí você divide... Bom, ele se anula para x igual a 1, né? Então isso quer dizer que isso aqui... Né? Ou que isso aqui é igual a x menos 1, sei lá, um Q de x. Né? Eu acho que eu ficaria com achar equações para esses coeficientes e determinar esse troço. Tá? Você sabe uma raiz e sabe o resto da divisão por x mais 1, x menos 2, x mais 2. Eu tentaria essa abordagem. Né? Vamos ver aí. Essa é a minha dica por enquanto é essa. Deixa eu ver aqui o que tem mais. 12 já foi. Luz na 3 e na 2. Luz na 3 e na 2. Vamos lá. Luz na 3 e na 2. 3. Numa divisão de polinômios em que o divisor... já falei dessa aqui, né? Já falei, dá uma olhada no grau aqui, ó. Tá? Na 3 eu já falei. Tá? Dá uma olhada no grau aí, analisa o grau, tá? Analisa o grau dessa divisão aí, tá bom? Tem que dar uma olhada. 2. Determine os polinômios p de x de terceiro grau, tais que para todo número real x se tenha p de x menos p de x menos 1 igual a x quadrado. Então tá. De novo, terceiro grau, né? Então é um a x3 mais bx2 mais cx mais d. Tá? Então o que você tem aqui? Ó? Você tem
essa situação aqui. Então você tem que P de x, que é isso, né? Menos P de x menos 1, que seria o quê? Seria a x menos 1 ao cubo. Né? Deixa eu trazer esse negócio para a esquerda aqui, ó, para poder escrever. O que você tem aqui é o seguinte, então você tem a x3 mais bx2 mais cx mais d, que é o P de x, menos a x menos 1 ao cubo mais b x menos 1 ao quadrado mais c x menos 1 mais d, isso é x quadrado. Aí, meu querido ou minha querida, faz essas contas aqui, ó. Tá? Faz essas contas aqui, né? E aí você vai obter um polinômio aqui do lado esquerdo, tá? E você tem um polinômio do lado direito, ok? Então o que vai acontecer aqui? Você vai ter uma relação entre A, B, C, D acompanhando o grau 3, né? Que vai ter que ser 0. Você vai ter uma relação acompanhando o grau 2, que vai ter que ser 1. O grau 1 vai ter que ser... É uma igualdade de polinômios isso aqui. Então quando você faz essa conta aqui e coloca todo mundo, né, como sendo um azão x ao cubo, mais um bzão x quadrado, mais um czão x, mais um d grande, né, isso aqui é x quadrado, ou seja, você vai ter que esse azão é 0, o bzão é 1, o czão é 0 e o dzão é 0. Tá? Então você vai achar relações para esse ABCD, de forma que essas relações você vai conseguir dizer quem que é. E depois está pedindo para você usar a parte A para fazer essa conta aqui. Tá? Aí é com você. O 3 eu já dei dica, o 2 já falei como que faz mais ou menos. 34. Vamos lá na 34. 34 aqui. Ó. Resolva a equação sabendo que a soma de duas raízes suas é 5. É relação de girar, né? Sem dúvida. Ele vai ter 3 raízes. Tá? Ele tem 3 raízes. Tem R1, R2 e R3. E você tem uma relação que fala que R1 mais R2 mais R3 é um número. Tá? Vai lá ver que número que é esse. Está falando que a soma de duas é 5. Pô, já achou R3. Pô. E aí você vai... Aí depois, sabendo uma das raízes, você pode dividir e usar Bhaskara. Né? Ou investigar nas demais relações de girar. Então a outra criatura me pediu para dar uma luz na 16. 16 tá aí. Professor, Fala. aproveite que você já está aí nessa página. Nessa 14 aí vai usar a relação de Girard também? Deixa eu dar uma olhada lá. 14. Não, essa aqui é... A 14 a gente deu uma... Eu falei com você, né? 14 está até aqui, ó. Nem é a relação de girar. Ah, verdade, eu anotei aqui errado. É direto, é só dividir mesmo. É usar 2 vezes o Breuer-Ruffini. Se usou 2 vezes o Breuer-Ruffini e ficou com o resto 0, já aprovou já. Tá bom? 16. Se as divisões de um polinômio por x-1, x-2, x-3 são exatas, o que se pode dizer do grau de f de x? Que legal esse aqui, hein? O que eu vou falar para você, cara? Se as divisões forem exatas, isso significa que esse cara é um fator, esse é um fator e esse é um fator. Ou seja, né, que f de x se escreve como sendo, sei lá, um AN, que é seu coeficiente líder, né, x menos 1, x menos 2, x menos 3. Podendo ter mais raízes, né, porque a gente não sabe da natureza do f de x. Então, a partir daqui, você tem que dizer alguma coisa. Né? Eu diria que assim,
O grau desse cara é no mínimo alguma coisa. Esse que é o tipo de resposta que a gente espera. É o grau dele, né? O que eu posso dizer do grau dele? O grau dele é no mínimo alguma coisa. Então essa é a minha dica aí para você fazer. A aula? Tô em aula ainda. Espera só um pouquinho. Vou dar um pause aqui e já volto. Peraí que eu tenho que usar o mouse para dar o pause aqui. Peraí que eu tenho que achar o... Cadê o rato, maluco? Ah, por causa da caneta. A caneta tá atrapalhando. Pausando. Ok, retornando. Bom, eu acho que as dúvidas estão acabando aqui. 16, acabei de falar de 16. 16 eu acho que consigo dizer para você que é no mínimo alguma coisa, o grau daquele polinômio. Tá? É isso, pessoas. Mais alguma coisa? Né? Vocês têm ainda uma semana aí para trabalhar esse roteiro aí, né? E tem o pessoal aí, estagiários, monitores, aí, monitores não digo, né? O Diego é um só. Tá bom? Vou tocar a vinhetinha então para encerrar a gravação, que eu tô desconfiado que as dúvidas acabaram. De qualquer forma, a gente tem mais um encontro síncrono na quarta-feira que vem, né? Que é véspera da entrega desse último roteiro, né? Não há mal que dura para sempre. Deixa eu encerrar lá com a vinheta. É isso aí, gente. Uma boa noite para os bravos guerreiros que ficaram até agora e até a próxima.